Ainda Só um não minuto. estamos gravando, eu já estava. Vamos lá. Então, agora, outra vez. Boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos a continuar com o seminário, com os encontros da segunda quinta-feira de cada mês. E antes de iniciar, queria convidar para as pessoas que estão assistindo para o dia 29 de outubro, o sábado 29 de outubro, em Alameda 540, na cidade de São Paulo. Vamos fazer o lançamento da tradução das reflexões de antropologia. Como tinha falado antes, volume 1, sobre a capacidade de conhecer, volume 2, sentimento de prazer e desprazer, volume 3, capacidade de desejar. São as reflexões de antropologia, que é a primeira vez que se traduzem a qualquer língua e que fazem parte da Biblioteca de Clássicos, dentro deste projeto do Instituto Langage, da editora do Instituto Langage, que apresenta a coleção de História e Epistemologia da Ciência. Dentro dessa coleção de História e Epistemologia da Ciência está a Biblioteca de Clássicos, que se inicia com esta tradução, e os estudos epistemológicos, que se inicia com o trabalho do professor Richard Simanki, com uma série de escritos que se intitula Fundação da Psicanálise. Então, para não consumir mais tempo que o necessário, vou passar a palavra para o professor Richard Simanki para que ele explique, exponha sobre o início dessa parte da coleção. Então, a coleção se chama História e Epistemologia das Ciências, História e Epistemologia da Ciência, Biblioteca de Clássicos por um lado, Estudos Epistemológicos por outro. Começamos com o lançamento o 29 de outubro, às 17 horas. 29 de outubro, às 17 horas, estava me esquecendo do horário. 17 horas em Alameda 540, em São Paulo. E depois disso vai ser lançado mais para frente o trabalho do professor Richard. Richard, então, com você. Ok, então, obrigado, então, gente, pelo convite de novo para falar aqui. E obrigado pela presença de todo mundo também. Eu falei uma vez aqui sobre esse trabalho, né? E naquela ocasião eu falei mais das questões metodológicas, eu falei mais do método de fazer esse estudo. E então, hoje eu vou, na medida que agora está um pouco mais próximo do lançamento, pelo menos da primeira parte desse trabalho, né? Então, eu vou falar um pouco mais da estrutura do trabalho e daquilo que a gente vai, de fato, apresentar e tentar relacionar isso um pouco com a metodologia utilizada, que eu vou recapitular brevemente. Eu falei na última vez que eu falei aqui a respeito dessa pesquisa, né? Então, a ideia, quer dizer, esse título, a Fundação da Psicanálise, uma análise do projeto de uma psicologia de Freud, né? Quer dizer, aí tem duas coisas aí, né? Uma bom, o texto, basicamente, ele é uma análise detalhada desse manuscrito de Freud. Manuscrito, o projeto de uma psicologia, um texto bastante conhecido, né, que Freud redige no segundo semestre de 1895 e que é publicado, então, 55 anos depois, 1950, né, junto com a correspondência Freud-Fliess, né, vários manuscritos que acompanhavam as cartas que o Freud enviava a Fliess. O projeto é o mais longo, mais alentado desses manuscritos, né? Quando eu falei aqui a respeito do método de leitura que foi adotado nesse trabalho, eu vou recapitular brevemente, porque o método justifica um pouco as características do trabalho, né? Então, a questão é, assim, o título, Fundação da Psicanálise,
tem que ser entendido em dois sentidos, né? Fundação em dois sentidos. Fundação no sentido de um ato inaugural, né? De um ato que faz alguma coisa começar, né? E fundação no sentido de estabelecimento dos fundamentos de alguma coisa, né? E é nesse sentido que embora seja um manuscrito que, na verdade, não foi destinado à publicação, não foi concebido para ser publicado, era parte da correspondência privada entre o Freud e Fliess, né? Mas, apesar dessas suas características, o projeto é o texto onde Freud dá uma primeira expressão, uma tentativa de síntese teórica dos resultados das suas pesquisas científicas até aquele momento, né? Não apenas as suas pesquisas clínicas, que estavam em curso há algum tempo. Freud tinha ali mais ou menos há quase 10 anos iniciado a sua prática privada como especialista, médico especialista em doenças nervosas, que foi aos poucos se transformando na psicanálise, né? Mas também uma síntese teórica baseada nos resultados das pesquisas que Freud vinha realizando antes desse momento, as pesquisas neurocientíficas, neuroanatômicas, neurofisiológicas e neurológicas, né? Então, esse é o primeiro momento onde Freud vai tentar fazer uma grande síntese teórica das noções que podem ser derivadas dessa experiência de pesquisa anterior. Isso é o projeto que a gente tem, esse manuscrito, que, pelas suas características, é um texto de difícil leitura, como todo mundo que já tentou ler o projeto sabe, né? É um texto obscuro, um texto que não parece um texto, fala de coisas que são familiares à psicanálise, você fala realização de desejo, sonho, processo de formação do sintoma, mas tudo isso no meio de uma enxurrada de noções que não parecem nem um pouco familiares para as pessoas que estão interessadas no estudo da psicanálise, que estão acostumadas a ler psicanálise, e que, na verdade, documentam o enraizamento do pensamento de Freud, naquele momento, no pensamento científico, médico, neurobiológico da ciência europeia da segunda metade do século XIX, né? É um vocabulário estranho, é um vocabulário Teve uma interrupção. Desculpe, gente, estava um tumulto aqui. Né? Então, mas, enfim. Então, naquele momento que eu falei a respeito do método de abordagem, eu disse, olha, a questão, assim, o projeto é muitas vezes lido como um texto pré-psicanalítico, um texto que anuncia os desenvolvimentos mais propriamente psicanalíticos que vão ter lugar na sequência do pensamento freudiano, e muito na sequência, o Freud começa a chamar o que ele faz de psicanálise no ano seguinte ao projeto, no começo de 1896, né? E começa a chamar aquilo que ele fez no projeto de metapsicologia, também mais ou menos na mesma época, né? Mas é um texto que é de difícil compreensão, justamente por causa desse enraizamento num contexto científico que é distante de nós, né? E pouco familiar para a maior parte dos leitores de Freud, né? Na medida que foi possível, essa análise tentou justamente resgatar esse contexto científico intelectual para tornar mais inteligível as formulações que Freud, de fato, articula ali no projeto, né? Isso eu acho que teve um benefício, acho que, de fato, tornou as formulações freudianas mais familiares, além da análise textual, do trabalho de explicação de texto, propriamente dito, né? Mas esse resgate do contexto científico, que foi feito de forma breve, mas ainda assim tornando o trabalho consideravelmente extenso, né? Pareceu uma estratégia adequada para realmente tornar o texto inteligível ao leitor contemporâneo, né?
o resultado disso foi o trabalho ficou um tanto quanto extenso, como a gente vai ver agora que eu vou apresentar um pouco a estrutura geral do trabalho, né? Então, a ideia, então, é a fundação, a gente chamou de Fundação da Psicanálise como um ato inaugural de estabelecimento, de lançamento dos alicerces teóricos da psicanálise, né? Que Freud vai desenvolver de formas diferentes ao longo do restante da sua obra, né? Que em vários momentos, o primeiro grande momento, é claro, é a publicação da Interpretação dos Sonhos, 5 anos depois, onde boa parte das hipóteses do projeto são reapresentadas com uma nova roupagem, não todas, na verdade é um recorte, né? Mas outras hipóteses alinhavadas pelo Freud no projeto vão sendo reintroduzidas aos poucos na teoria psicanalítica em diversos momentos do seu desenvolvimento. Isso foi uma coisa que eu tentei fazer também na análise do texto, tentando mostrar como essas noções reaparecem, como elas são reapresentadas, reintroduzidas na teoria freudiana em diversos momentos, porque isso permite retrospectivamente lançar uma luz, tornar mais clara as formulações freudianas, tal como elas se apresentam ali no texto do projeto, né? E também, em alguns momentos, foi tentado estabelecer nexos entre as hipóteses freudianas e pesquisas neurocientíficas, neurobiológicas, biológicas, contemporâneas a Freud e posteriores, inclusive mais próximas da compreensão contemporânea desses dos processos nervosos que Freud reconstrói de forma tanto quanto especulativa ali no texto do projeto, porque pareceu que também vê como a ciência hoje vê aquelas coisas que Freud apresentou e teorizou a respeito daquela maneira ali em 1895, ajuda a gente a torná-las mais compreensíveis e ajuda a dissipar um pouco do ar de estranheza que aquelas formulações apresentam a uma primeira leitura, né? Então, mais ou menos, para não compridar muito essa parte, essa foi a proposta a metodologia de abordagem e a justificativa da abordagem do texto desta maneira, né? Ou seja, o projeto é um texto muito famoso, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, a gente vê constantemente citado nos estudos sobre psicanálise, mas é um texto ainda muito mal compreendido, né? Muito mal compreendido. Às vezes ele é compreendido de uma forma muito anacrônica, projetando sobre ele noções freudianas e noções pós-freudianas muito diferentes, né? Então, foi para tentar um pouco colocar os pingos nos is na significação teórica desse texto, a sua significação histórica para o desenvolvimento da psicanálise, que ele foi abordado desta maneira, né? Bom, o que resultou disso, né? Resultou um trabalho consideravelmente extenso que a gente vai apresentar, né? Vai publicar. Uma primeira parte agora, e a segunda parte ainda tá em desenvolvimento. Basicamente, consiste num trabalho. Eu vou falar um pouco da parte que está pronta para publicação e vai aparecer em breve, que são os 3 primeiros volumes desse trabalho, né? E que vão aparecer futuramente, que ainda estão em processo de elaboração, né? Então, basicamente, o que a gente vai apresentar agora, no futuro breve, são os 3 primeiros volumes desse trabalho, né? Ou seja, tem um primeiro volume, que eu intitulei Do Neurônio à Memória, né? Esse primeiro volume, ele consiste basicamente numa análise da introdução e das 6 primeiras sessões do projeto, né? Ou seja, da sessão 1 à sessão 6 do projeto, onde, digamos assim, o começo do argumento freudiano começa a ser desenvolvido. Freud parte daqueles pressupostos iniciais, da quantidade, do neurônio, né? E a partir dali vai tentando introduzir as suas noções psicológicas, os princípios reguladores da atividade nervosa, o princípio de inércia neuronal, depois o princípio da costomodificação, o princípio da constância, vai introduzir noções fundamentais, como as noções de facilitação, a noção de barreira de contato, que vão permitir a Freud elaborar a primeira versão de uma teoria da memória que vai fazer parte dos fundamentos teóricos da psicanálise ao longo de todo o percurso da sua obra, né? E aí, esse recorte, esse primeiro volume, esse recorte foi feito dessa maneira, porque esse é o momento
até esse momento, até o final da sessão 6 do projeto, a sessão onde o Freud discute o problema da dor, né, que o Freud consegue manter, digamos assim, estritamente o projeto inicial, a proposta inicial de deduzir toda uma psicologia daqueles pressupostos, daqueles postulados iniciais do neurônio da quantidade e expor os conceitos em termos estritamente quantitativos, né? Então, isso fecha o primeiro momento dessa análise, né? O segundo volume, que vai analisar as sessões 7 a 13 do projeto, né? Se intitula Corpo, Prazer e Consciência, ele vai fazer duas coisas, né? Duas coisas fundamentalmente. Uma é discutir como e por que Freud introduz um tanto quanto abruptamente o problema da consciência na seção 7 do projeto, né? E, na verdade, ele introduz, junto com o problema da consciência, o problema da qualidade, né? E aí ele rompe um pouco aquele programa de uma psicologia estritamente quantitativa. Então, é uma discussão de como e por que Freud faz isso, e faz isso nesse momento, e, na verdade, quais são as estratégias de que Freud vai lançar a mão para tentar compatibilizar a sua abordagem do problema das qualidades psíquicas, das qualidades sensoriais, e dessas duas grandes qualidades da experiência psicológica que vão ter um papel destacado ao longo de toda a história da psicanálise, que são as sensações de prazer e desprazer, né? Que, por sua vez, vão colocar o problema da corporeidade em primeiro plano na análise freudiana. Ou seja, a ideia não dá para fazer uma psicologia, mesmo uma psicologia biológica, mesmo uma psicologia alicerçada, mesmo tipo de neuropsicologia explícita ainda que Freud tenta fazer no projeto, não dá para fazer uma psicologia assim falando só do cérebro, né? Você tem que levar em conta a relação do cérebro com o restante do corpo. Então, é isso que Freud está fazendo e é isso que vai ocupar Freud nessas sessões que são analisadas nesse nosso segundo volume, né? Da sessão 7 à sessão 13, né? Onde alguns desenvolvimentos fundamentais vão ter lugar, inclusive o mais fundamental dele, aquele que vai mais se consagrar na história posterior da psicanálise, é justamente a distinção entre os processos primários e os processos secundários que resultam de todas essas considerações, né? Então, é aí que se encerra esse nosso segundo volume. O terceiro volume, o volume que se intitula Eu, Pensamento e Realidade, vai analisar, então, as sessões de 14 a 18 do projeto, onde Freud faz uma primeira abordagem aos processos secundários, né? A seção 14, aquela que introduz o conceito de eu, né? Introduz formalmente, né, o conceito de eu na teoria freudiana, e o eu, então, vai ser a estrutura intrapsíquica que vai tornar possível essa passagem dos processos primários para os processos secundários, e o Freud vai oferecer aí uma primeira abordagem dos processos secundários, né? O problema do pensamento, o problema, a defesa normal, o pensamento, a questão do juízo, todo o esboço de que a gente pode considerar uma abordagem dos processos cognitivos em Freud, o reconhecimento dos objetos, a distinção entre o que é real e o que é apenas representado, apenas imaginado, tudo isso recebe uma primeira abordagem. Eu falo uma primeira abordagem dentro do próprio corpo do projeto, porque essas questões vão ser objeto da terceira parte do projeto, né? A terceira parte, então nós estamos falando apenas da primeira parte do projeto, né? Como todo mundo que já folheou o texto sabe, o texto se divide numa parte geral, numa segunda parte que é chamada psicopatologia, né? E uma terceira parte que se intitula tentativa de representar os processos psi-normais, né? Então, a consideração dos processos secundários vai, então, ocupar a totalidade dessa terceira parte do projeto, mas Freud faz delas uma primeira abordagem do problema do pensamento, do juízo e do reconhecimento da realidade nessas sessões entre 14 e 18, né? Essas sessões 14 e 18 da primeira parte do projeto. Então, essa mais ou menos é o trabalho que a gente está pronto para ser publicado, né? Eu vou falar um pouco do que vem depois, só para tentar dar uma ideia do conjunto total do trabalho, né?
O nosso próximo volume, aquele que está em preparação ainda, vai abordar, na verdade, a questão dos sonhos. Né? Ele vai se intitular O Segredo dos Sonhos e aborda a questão dos sonhos, que Freud dedica as três últimas sessões da primeira parte do projeto ao estudo dos sonhos. Né? As sessões 19, 20 e 21 da primeira parte do projeto são dedicadas a uma primeira abordagem do estudo dos sonhos. E esse, na verdade, é o trabalho na qual eu estou trabalhando, né? Ou seja, escrevendo a respeito disso, né? Então, eu vou falar só para terminar, assim, vai ter um quinto volume que vai abordar, então, a segunda parte do projeto, as 6 sessões da segunda parte, dedicada às questões da psicopatologia, e um sexto volume, então, que vai analisar a parte 3 do projeto, dedicada aos processos psi-normais, ou seja, aos processos secundários freudianos, né? Falar rapidamente desse nosso quarto volume, que é o próximo volume dessa série, que vai aparecer no futuro, espero não muito distante. Aí tem uma questão, até agora, na verdade, como eu falei no começo, a tentativa foi analisar o projeto não só fazendo um trabalho de explicação de texto, explicando o texto ali, fazendo aquele trabalho, aquela leitura epistemológica, aquela explicação de texto passo a passo, procurando justamente não pular as partes mais incompreensíveis, como a gente faz a maior parte do tempo quando a gente lê o projeto, né? E complementar isso com essa abordagem contextual, que inserindo o Freud tanto no contexto científico da época quanto no contexto científico contemporâneo, à medida que isso lança a luz e tornar mais fácil a compreensão do texto. Com relação a essa abordagem dos sonhos, é um pouco difícil fazer isso, porque a questão dos sonhos, de fato, é uma questão que surge de repente no pensamento freudiano. Ela surge aparentemente do nada no pensamento freudiano, né? Ou seja, o Freud não começa a trabalhar os sonhos porque, enfim, havia um diálogo prévio dele com abordagens científicas contemporâneas a eles a respeito dos sonhos, e como a gente vê ele fazendo implicitamente, às vezes explicitamente, outras vezes, com relação a quase todas as outras questões que ele abordou no projeto, né? E a razão por isso é simples, de fato, o problema dos sonhos entra na agenda freudiana de repente, né? A gente, de fato, quando Freud diz que o sonho da injeção de Irma, ali na noite do dia 23 para o dia 24 de julho de 1895, quando Freud estava lá, naquele hotel de Bellevue, aquele hotel de férias lá, onde ele costumava passar as férias nos arredores de Viena, como ele vai ali, a questão dos sonhos apareceu. Isso parece ser verdade, porque a gente não encontra nenhuma referência à questão dos sonhos, né? Freud fala de sonhos uma ou duas vezes antes desse momento, até onde, né, e não manifestando nenhuma espécie de interesse teórico pelo problema dos sonhos, né? Então, de fato, aí a gente não dá para digamos assim, tentar esclarecer a relação do Freud, a abordagem que o Freud vai fazer com a questão dos sonhos, remetendo ao contexto científico. Eu vou fazer isso, mas a partir também de uma forma antecipando aquilo que o diálogo que Freud vai ter com a literatura científica sobre os sonhos nesse período entre o projeto e a publicação da interpretação dos sonhos, onde aí isso vai acontecer. Mas é bem claro assim que o sonho se tornou um problema para Freud antes que ele conhecesse essa literatura científica. Ele foi estudar essa literatura científica depois, né? Embora, né, há bastante coisa a se dizer sobre a relação de Freud com essa literatura científica anterior da maior parte das leituras. Essa é uma questão que a gente pode fazer com relação ao projeto por antecipação. O que dá para fazer para tentar tornar mais inteligível a abordagem dos sonhos que Freud propõe no projeto é fazer aquilo que também é muito raramente feito, que é vincular a sua abordagem dos sonhos ali à teoria geral que ele está procurando articular, né? E essa teoria a abordagem dos sonhos que Freud propõe está muito alicerçada, muito entremeada
com as hipóteses mais gerais que ele apresentou até aquele momento no texto, com o problema da consciência, com o problema da qualidade, com o problema do eu, com a diferença entre processo primário e processo secundário, sobre as condições sobre as quais cada tipo de processo pode ocorrer e tudo o mais, né? Então, uma das coisas que dá para fazer para tentar esclarecer a abordagem, essa que é a primeira abordagem freudiana dos sonhos, que tem algumas coisas que já parecem familiares, a ideia de que o sonho é uma realização de desejo, uma primeira apresentação do famoso sonho da injeção de Irma, né? Tem mas o restante da abordagem freudiana é ininteligível se a gente não vincular, né? E vincular a abordagem freudiana dos sonhos naquele momento, aquelas 3 sessões do texto do projeto, é uma maneira de não cometer anacronismos e de não projetar retrospectivamente sobre essa abordagem aquilo que a gente sabe sobre a visão dos sonhos que Freud vai apresentar em 1900, na Interpretação dos Sonhos, publicada ali em outubro de 1899, né? Que é consideravelmente distinta, embora tenha pontos em comum, é consideravelmente distinta em muitos de seus aspectos fundamentais. Então, uma das coisas que eu estou tentando fazer é isso, é claro, é fazer essa análise de texto e procurar estabelecer os vínculos, né, da abordagem freudiana dos sonhos naquele momento, para a gente poder entender, por exemplo, por que para o Freud, naquele momento, o sonho é uma realização de desejo, mas não tem como pensar que o desejo se realiza no sonho e possa estar reprimido, né? Essa é uma questão que distingue fundamentalmente. Não existe repressão do desejo para Freud nesse momento. Só o trauma pode ser reprimido. Não existe repressão do desejo. Um monte de coisas vão ter que acontecer na teoria nos anos subsequentes para que Freud possa passar a falar de uma repressão do desejo, tal como vai aparecer lá na interpretação dos sonhos. E uma segunda coisa que eu estou tentando fazer para tornar mais clara a abordagem freudiana dos sonhos nesse momento é inserido num contexto biográfico, né? E aí, no contexto biográfico, ele é meio inevitável nesse momento, porque essa atenção que Freud passa a dedicar à pessoa é indissociável dos episódios que estavam acontecendo na vida de Freud, na prática clínica de Freud, na carreira científica de Freud naquele momento, né? Sobretudo, o episódio envolvendo a paciente do Freud, a Emma Eckstein, né? Que tinha ocupado Freud ao longo de todo o primeiro semestre de 1995. Né? A gente conhece a história, é o episódio da Emma Eckstein, que está por trás do sonho da injeção de Irma, né? O fato de que a Emma era uma paciente que Freud convenceu a submeter a uma cirurgia nasal. É uma teoria que o Wilhelm Fliess tinha, que você podia curar sintomas neurológicos, já que havia uma relação entre o nariz e a sexualidade para Fliess, e que o Fliess achava, então, que, assim como Freud, que, enfim, havia uma origem sexual dos sintomas neuróticos, você poderia curar sintomas neuróticos fazendo uma intervenção cirúrgica nos septos nasais, né? Foi isso que o Freud convenceu. O Freud mesmo submeteu 2 vezes a essa cirurgia, né? Para curar os seus próprios sintomas neuróticos, né? Pelo menos a gente não podia acusá-lo de botar os outros na encrenca e tirar o corpo fora, né? Ele fez 2 vezes essa cirurgia, né? O Fliess fez 2 vezes nele. E como a gente sabe o episódio, o Fliess veio para Viena operar a Emma, ele a operou, mas ele esqueceu um palmo de gás dentro do nariz da Emma, né? E pouco tempo depois aquele negócio evidentemente infeccionou, quase provocou uma septicemia. Uma septicemia era uma condição clínica fatal antes da invenção dos antibióticos, né? Teve ali de virar uma infecção generalizada, mesmo assim levou ela teve que ser operada de novo por outro cirurgião, um pedaço do osso malar teve que ser retirado, ela ficou com o rosto um pouco deformado, enfim, uma série de... claro, e para o Freud pega muito mal, porque ele tinha recomendado a cirurgia. Então, esse episódio ocupa a correspondência, ele aparece continuamente na correspondência Freud-Fliess no primeiro semestre. Isso acontece em fevereiro de 1995, né? E a saúde, a questão de saúde da Emma fica finalmente
resolvida lá para o final de junho, né? Então, todas as sequelas, né, desse erro médico parecem finalmente controladas. Quando Freud escreve a Fliss, que a Emma não tinha guardado ressentimento de nenhum dos dois, nem dele, nem do Fliss. Ela devia ser uma santa criatura, né? E aí, claro, o sonho da gestão de Irma, né, onde a figura da Anna Hammerschlag, né, que é a Irma do Freud, né, que é uma paciente importante do Freud, mas onde o Freud, então, no sonho, a figura lá é uma condensação, como a gente sabe, da Irma, né, a Irma, que é a Hammerschlag, que era uma paciente que Freud tratava na mesma época, e a figura da Irma, né, que o Freud vê na segunda parte do projeto como personagem de um caso clínico que o Freud apresenta lá para ilustrar, então, a sua teoria da sedução. Então, para tornar inteligível a abordagem dos sonhos, nesse caso, a gente não pode deixar de se remeter ao contexto biográfico, né, e analisar a importância desses estudos de caso, dessas pacientes, né? A Anna Hammerschlag era uma paciente importante, né? Ela era filha do Samuel Hammerschlag, tinha sido professor de religião judaica de Freud no ginásio, né? Quer dizer, o Freud estudava no ginásio austríaco lá, os judeus não eram mais obrigados a assistir os cursos de religião, que eram católicos, né? Então, os colégios contrataram professores para dar aula de judaísmo, né? De religião judaica. Então, os alunos judeus assistiam às aulas. Esse é um período que o Freud fez, os anos de ginásio, é um período mais austríaca, que coincidiu justamente com o arrefecimento do antissemitismo, que viria depois a recrudescer a partir do final dos anos 1870 e ao longo dos anos 1880, né? Mas, então, justamente como efeito desse arrefecimento do antissemitismo endêmico lá no mundo da Europa Central, no mundo germânico da Europa Central, os alunos judeus do ginásio podiam assistir a aula de Samuel Hammerschlag foi professor de religião judaica, então, do Freud. A Ana foi a madrinha da Ana Freud, então a gente tinha uma relação próxima, uma relação. Então, mais claro, a personagem central é a Emma Eckstein, né, que é a personagem central do episódio do sonho da injeção de Irma, que desencadeia, na verdade, então, o interesse de Freud pelos sonhos. Então, esse é mais ou menos o roteiro desse nosso quarto volume. Eu não vou falar mais detalhadamente dos dois últimos volumes, que se estenderia, isso deve aparecer mais para frente, né? Mas, então, ou seja, falando em termos de cenas do próximo capítulo, né? Então, essa abordagem essa análise da abordagem dos sonhos que o Freud faz no projeto, então vai adotar então essas três estratégias, né? Inserir essa abordagem no contexto da teorização freudiana do projeto, inserir essa abordagem no contexto da ciência dos sonhos, tal como se apresentava até aquele momento, embora essa ciência dos sonhos só vai ter um impacto sobre Freud depois desse momento inicial, né? E inserir essa abordagem no contexto biográfico, no contexto da clínica freudiana, naquele momento, da relação de Freud com as relações profissionais e não profissionais de Freud com as pacientes diretamente envolvidas nesse sonho inaugural que desencadeou, então, todo o interesse e a teorização freudiana sobre os sonhos que começa, então, no projeto. Gente, era mais ou menos isso, a apresentação, então, seriam os nossos 4 primeiros volumes dessa análise, né? Ou seja, o primeiro volume, então, do Neurônio à Memória, o segundo volume, Corpo, Prazer e Consciência, o terceiro volume é o Pensamento e Realidade, e esse quarto volume, você já vai se intitular O Segredo dos Sonhos, que então vai analisar essa abordagem inicial de Freud dos sonhos ali nas páginas
né, do projeto de uma psicologia. Então, era mais ou menos essa. Espero que tenha dado para dar uma visão geral daquilo que está sendo preparado, né, e daquilo que vem pela frente. Então, e como estávamos falando no início, esse é o panorama do trabalho que a gente está desenvolvendo e que a editora do Instituto Langache está publicando, essa história e epistemologia da ciência, que é uma coleção da editora, que o Sérgio está leva adiante, tem como intuito, essa coleção tem como intuito contribuir com a área de pesquisa fundamental, né? Que sirve para compreender as origens da teoria e da prática científica e clínica, as condições de cientificidade das diferentes teorias, as lógicas e as metodologias das práticas de investigação científica e clínica, os fundamentos dos dispositivos teóricos e clínicos, o estatuto do objeto e do sujeito nas diferentes teorias científicas, os critérios de eficácia e prova da teoria e da prática, da investigação e da clínica, a relação entre a singularidade do caso e o dispositivo teórico, a relação entre os diferentes saberes, práticas e discursos artísticos, científicos e políticos que contextualizam a emergência desse saber científico e a apropriação de termos, fórmulas, esquemas de um saber em relação com outros, não? O trabalho, então, se divide nessas colunas: a biblioteca de clássicos, que é a tradução de estudos de escritos de diferentes épocas, e os estudos epistemológicos, que parte disso hoje o Richard nos apresentou, não? Do neurônio à memória, corpo, prazer e consciência, que são da realidade, os segredos dos sonhos. Também o professor Eduardo Fonseca e Wayne e o Francisco Boca já também entregaram o trabalho do método de a cura no trabalho de Freud. Eles fazem todo um percurso da relação entre a mudança do método na obra de Freud, mudança na obra de Freud. Isso vamos começar a trabalhar, né? A ideia é publicar os livros, fazer os lançamentos, mas também fazer alguns seminários com os leitores. Por isso, em breve já vamos a ter que ir coordenando. Imagino que já o dia das reflexões de antropologia, vamos ir coordenando as datas para futuros seminários com os leitores do trabalho de tradução de Freud. A mesma coisa vai ser feita com os estudos epistemológicos. É um pouco essa a ideia que se está desenvolvendo. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? No próximo... Sim. Daniel, se tu me permite. Sim. Richard, Sim. Me chama a atenção, eu queria... tu falas da natureza abrupta da chegada da temática do sonho no texto do projeto, e, enfim, chegas a comentar que estava presente a questão do desejo, no entanto, não a questão do recalque, né? Que o recalque só estava dado para a questão do trauma até então. E eu me pergunto, porque tem uma virada importante que é, enfim, que Freud tem, que é a questão do trauma para a questão do sonho. Em alemão, das Trauma,
e de Träume, né? Com aquela grafia, né, que peculiar, assim. Será que não seria simultâneo a descoberta do significante, em termos lacanianos, mas, enfim, dessa operação do significante, né? Não nesses termos, mas, porém, do que a gente poderia chamar disso, que a gente vê que em Nietzsche tem um pouco disso já lá na Genealogia da Moral. Ele faz o que a gente poderia chamar de um uso do significante também. Enfim, faz uma série de análises da punição, né? Os tipos de punição. Ele faz, vamos dizer assim, ele faz toda uma análise. Parece que ele usa um método assim que a gente poderia aproximar do que chamaria do uso do significante, culpa e punição. Enfim. Tá, isso seria uma coisa. Outra coisa que me chama a atenção, enfim, que me interroga, enfim, como tu está estudando isso, quem sabe eu jogo para ti e te ajudo de alguma forma nas tuas... E para mim seria uma honra. Enfim, porque a gente tem na crítica do juízo teleológico do Kant, tem um momento que Kant, desculpa, enuncia uma especulação assim de que os sonhos talvez tivessem uma finalidade no organismo, a saber, a de fazer o corpo descansar, né? Através de uma espécie de colocar a mente num estado alucinatório. Enfim, ele faz um esboço do que seria a teoria, o que vai ser depois a teoria freudiana do sonho, a teoria madura do sonho, né? Dessa coisa da função que tem no organismo, né? E, enfim, sim, de repente, né? Talvez Freud, nesse momento em que estava ali já desenvolvendo a teoria do juízo no projeto, se talvez ele não pudesse ter se deparado com a teoria, com a crítica do juízo de Kant e poder ter ali tido alguma ideia. Isso eu lanço para ti, tu que é um grande pesquisador na área, quem sabe. Enfim, não poderia ser o caso. Isso é uma especulação que eu tenho de ter encontrado na crítica do juízo essa teoria extremamente compatível com a teoria freudiana. E uma outra, enfim, já para te deixar, assim, por que Freud abandona as especulações fisicalistas ao longo e se dedica só às questões psicológicas? Qual é a tua hipótese sobre isso? Por que ele vai se dedicar a fazer um trabalho puramente em termos psicológicos depois, assim? Então tá, vamos fazer por passos. As perguntas são bem complexas, né? Assim, em primeiro lugar, assim, o Freud não é dado muito a jogos de palavras, a fazer se basear nessas assonâncias, né? A única vez que eu lembro que Freud não é uma coisa que ele inventa, é um dístico corrente, né? Isso é na interpretação dos sonhos, quando ele vai falar que as pessoas costumam assim, desqualificar os sonhos e que o sonho não tem significação psicológica, não tem importância, ele usa uma frase corrente, um trocadilho que fala de Träume sind Schäume, que os seus sonhos são espumas, né? É a única coisa que eu me lembro que o Freud utiliza, mas ele só estava mencionando um jogo de palavras corrente para se referir ao fato de que os sonhos não são muito valorizados como fenômeno psíquico, né? Senão, eu acho, não. O que eu falei da caráter abrupto é exatamente, porque quase tudo que o Freud desenvolve no projeto, a gente pode rastrear as raízes disso no contexto científico e no contexto filosófico também da época e das décadas anteriores. Os sonhos não, o Freud não parece interessar pelos sonhos antes desse momento. Agora, e aí já entrando na segunda questão, isso vai acontecer depois, e aí a gente tem uma situação bem curiosa, não é só Kant, né? Mas a gente tem muita coisa que Freud fala a respeito dos sonhos, a gente vai reencontrar na literatura pré-freudiana sobre os sonhos. Mas o que acontece, né? Quando o Freud, a gente sabe pela correspondência com o Fliess que é aquele capítulo 1 da interpretação dos sonhos, que é a última parte do livro que Freud escreveu, né? A parte que é uma revisão de literatura, né? Sobre a questão dos sonhos até aquele momento.
Então, a gente sabe, de fato, que o Freud desenvolveu a sua teoria autonomamente. Ele não estava dialogando com aquela literatura no momento em que ele estava produzindo as suas teses fundamentais que foram apresentadas em 1900. Mas, quando ele vai ler essa literatura, a maneira como Freud apresenta, no capítulo 1 da Interpretação dos Sonhos, aquilo não é uma revisão de literatura meramente burocrática e neutra. Né? Aquilo aqui, o capítulo 1, ele é uma peça magistral de retórica científica, né? Ou seja, onde um autor está querendo está apresentando o estado atual da arte de uma maneira sem inventar nada, sem mentir, sem inventar coisas que não existem, mas de uma maneira a fazer ressaltar a originalidade da sua abordagem. Né? O que o Freud faz ali no capítulo 1? Ele diz assim, olha, tem abordagens científicas e não científicas sobre os sonhos. Né? As abordagens não científicas acham que o sonho tem um sentido. As abordagens que a interpretação dos sonhos, as artes divinatórias, os sonhos proféticos, etc. e tal. Então, as abordagens não científicas atribuem sentido ao sonho. E as abordagens científicas consideram o sonho como um epifenômeno do estado fisiológico, do sistema nervoso durante o sono. Tá? E que eles dizem, o que eu quero fazer é juntar essas duas coisas. Quero fazer uma abordagem que seja científica e, ao mesmo tempo, reconheça que o sonho tem um sentido e faça do sentido do sonho a peça-chave para a sua explicação. Tá? Quer dizer, para o Freud fazer a sua proposta parecer o mais original possível, o que ele faz? Ele vai fazer uma vasta revisão de literatura na qual ele vai apresentar a esmagadora, como se fosse o mainstream, a posição dominante nos estudos científicos sobre os sonhos antes daquele momento, até aquele momento, essa posição de que a ciência tende a considerar o sonho como um fenômeno desprovido de significação psicológica de um processo fisiológico, neurofisiológico. Né? E, de vez em quando, ele vai mencionar algumas abordagens que reconhece, admite que o sonho tem um sentido, admite que o sonho tem... Ele faz isso, mas ele se apresenta sempre como a exceção, aquela famosa exceção que confirma a regra. Né? O interessante é que esse capítulo introdutório não tinha muitos estudos sobre a ciência dos sonhos antes de Freud, até muito recentemente. Então, por décadas, esse capítulo introdutório foi considerado, mesmo por autores alheios à psicanálise, como a última palavra sobre a história da ciência dos sonhos até Freud. Né? Foi só muito recentemente, a partir dos anos 90, praticamente, que começaram a haver estudos históricos sobre a ciência, a abordagem científica dos sonhos antes de Freud, que começaram a mostrar que as coisas não são exatamente assim. Né? E aí a gente pode ver que, de fato, havia posições que tratavam o sonho como um puro fenômeno de um processo neurofisiológico, mas essas posições são fortemente minoritárias, né? Elas não são a regra, elas são a exceção, enquanto que a grande maioria das abordagens psicológicas, biológicas, neurocientíficas dos sonhos reconhecia que o sonho tinha um sentido e que esse sentido fazia parte do processo de produção do sonho. Não é a mesma teoria freudiana, mas não é que as teorias... Então, o que o Freud faz ali, né, cavorteiramente, é apresentar a regra como se fosse a exceção e a exceção como se fosse a regra. Né? Então, aquilo é uma peça de retórica, a gente não pode entender como uma revisão de literatura neutra. Né? E aí, quando começou a aparecer esses estudos históricos, sobre a ciência dos sonhos antes de Freud, isso começou a ficar mais claro. Aí é essa que eu vou tentar abordar para dar um contexto da abordagem freudiana do sonho. Então, não é sonho que você vai encontrar em muitos autores. Né? E aqueles autores que Freud apresenta ali como exceções, né, os poucos nomes que reconhecem que o sonho tem um sentido, que o sonho não é um processo puramente mecânico. Na verdade, são autores bem mais típicos do que o Freud quer fazer crer. E com relação ao último ponto, quando o Freud continua discutindo o projeto com o Fliess, depois de mandar o texto para o Fliess, a gente pode acompanhar isso na correspondência. O grande problema, aquilo que Freud está tudo indo bem, está tudo se encaixando. A única coisa que eu estou conseguindo fazer é a base biológica de tudo isso. E ele fala, eu não quero deixar minha psicologia pendurada no ar, sem uma base biológica, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Né? E em algum momento o Freud vai fazer isso. Ele vai a teoria, o que está lá no capítulo 7º da interpretação dos sonhos é a teoria do projeto sem a sua base biológica, né? Porque o Freud não conseguiu
articular as duas coisas teoricamente, porque não havia também estudos científicos, empíricos, que pudessem fornecer elementos para Freud fazer essa fundamentação. Então, isso permaneceu sempre como um projeto para Freud, um programa nunca cumprido. De quanto em quanto, ao longo do percurso da sua obra, faz dizer, olha, nós compreenderíamos muito melhor isso se a gente pudesse já explicar isso fisicamente, biologicamente, etc. E tal, mas não dá. Então, a gente continua fazendo o quê? Fazendo metapsicologia, né? Ou seja, fazendo uma construção teórica especulativa que vai ali cumprir o papel de um conhecimento neurobiológico empírico que a gente ainda não tem. Mas que Freud coloca, bom, um dia a gente vai ter, né? Um dia a gente vai poder. Ele coloca isso como um programa, né? Hoje em dia, ainda não dá para fazer. Dá para fazer muito mais do que dá para fazer na época de Freud, né? Mas ainda não dá para fazer tudo. Dá para fazer mais, mas não dá para fazer tudo ainda, né? E muito do que as teorias neurocientíficas mais contemporâneas contém muita especulação ainda, assim como o projeto freudiano. A base empírica sobre a qual essa especulação é feita é muito maior, né? Mas ainda assim tem muito de especulação, tem muito de imaginação teórica nas teorias neurocientíficas, mais do que elas gostariam de admitir, mais do que elas admitem a maior parte das vezes, né? As proporções mudaram, tem menos especulação e mais conhecimento empírico, mas ainda tem muito mais especulação do que o ideal de uma ciência empírica totalmente baseada em evidências. Realmente gostaria de admitir. Então, Freud abdicou do seu programa basicamente por falta de meios, né? Não tinha elemento, não tinha conhecimento suficiente para fazer aquilo. Permaneceu sempre como um programa postergado para um futuro indeterminado. E reafirmado, de quanto em quanto Freud reafirma isso, né? Não é à toa que Freud começa a falar de metapsicologia em 1896, no ano seguinte, sempre no contexto da discussão das teses de psicologia, na sua correspondência com Fliess entre 1896 e 1899, embora obra publicada de Freud em 1904, né, no último capítulo da Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? E sempre no contexto em que ele está discutindo as teses do projeto com Fliess, né? Então, realmente... E é engraçado, porque quando Freud começa a escrever a interpretação dos sonhos, antes de mandar o manuscrito para o Fliess, lá em 8 de outubro de 1895, quando Freud fala o Freud nunca chamou o projeto de projeto, nenhuma vez, né? Esse projeto foi um termo que foi dado pelos editores, tá? Apareceu na primeira edição do projeto em 1950, esse Entwurf, né? E ficou, né? O Freud nunca se referiu o manuscrito não tem título. E Freud nunca... Quando Freud se refere, ele se refere a maior parte das vezes simplesmente como a psicologia. Ele fala, a psicologia, tudo vai bem, menos a psicologia. A psicologia designa aquela teoria que ele estava tentando, né? Quando ele começa a trabalhar na interpretação dos sonhos, ele usa a mesma expressão, né, para falar da teoria de base, da abordagem dos sonhos que ele vai apresentar naquela obra. Continua falando, em 1998, escreve uma carta para Fliess, não tem nenhuma intenção de deixar base orgânica, né? Essa apsicologia é a teoria psicológica, é fundamentalmente aquilo que está apresentado, sobretudo, mas não exclusivamente, no capítulo 7, que no final acabou sendo publicado do jeito que o Freud não queria, sem uma base orgânica. A não ser uma que outra referência aqui e ali no texto da interpretação dos sonhos, onde Freud ainda fala de neurônio, ainda fala de facilitações, né? Ainda fala de barreiras, né? De conexões, mas muito pouco, meia dúzia de vezes, né? Não da maneira sistemática, como tá no projeto. Não sei se deu para você responder né? Tá ótimo. Obrigado. Bom, Richard. Mas a gente acha muita coisa na literatura do Freud. Não sei se Daniel ainda continua aí. Acho que caiu, Daniel. Eu acho que o Daniel saiu. Acho que o Daniel tinha um outro compromisso online. Então, Richard, quero agradecer muito a sua fala. Pedir para que você continue cutucando o Daniel para ver se ele me manda logo o manuscrito, né? Que está na mão dele. Manda.
Fale para ele me enviar. Ele resolveu ler transtorno tudo antes. pra Ele mim. lê tudo, lê só Tá? uma parte. E que a gente possa ainda esse ano ter, né, a gente possa dar uma notícia ainda esse ano, no mais tardar no início do ano que vem, da publicação desse primeiro volume. Eu acho que ele vai esclarecer e contribuir enormemente para a produção de conhecimento dentro do campo, não só da epistemologia, mas do campo da psicanálise, que tem tido esse movimento de retorno ao texto do projeto. De tempos em tempos ele retorna, né, e ele tem aparecido bastante nas discussões. Então, a sua produção vai ser realmente importante nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, agradecer a todos e a todas. Na próximo mês, o Daniel acabou não dizendo quem será, mas teremos. Ele colocou no chat né? aí, eu acho que no novembro vai ser o Eduardo e o Boca, sobre o problema da cura. Está aí no chat. Ótimo, então. Então, teremos o seminário novamente nesse mesma quinta-feira do mês, coordenado pelo Daniel. E estendo novamente o convite a todas as pessoas para irem até São Paulo, quem estiver próximo, né, quem puder, a São Paulo, para ver esse lançamento. O Daniel vai fazer uma fala, vai fazer uma pequena conferência, e depois tomaremos um vinho, e por solicitação do Daniel, infelizmente ele vai ser argentino, mas um bom Malbec para agradar o Daniel nessa tarefa, nesse grande trabalho de tradução. Ele merece, depois desses 3 volumes traduzidos, acho que ele merece tomar um bom Malbec. Então, espero todos vocês lá para a gente poder comemorar esse lançamento. Primeira tradução para qualquer língua que não seja o alemão das reflexões de antropologia. Você virá, Richard? Não, eu não vou poder estar aí. Eu vou estar participando de um evento. É um evento por videoconferência, mas vai nos ocupar nos 3 dias anteriores, inclusive no sábado. Né? Então, e também depois na véspera da eleição, eu vou ter que estar em. É verdade. Para votar no domingo. É né? verdade. Então, só quem estiver em São Paulo, para não ter problema com o voto. Até a próxima vez. Obrigado. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, tá? Qualquer coisa, então, as ordens. Boa noite. Boa noite, um abraço, Richard. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal.